Olá, sou Chico Douglas e essa é a continuação do vídeo de apresentação do curso Introdução à Naturologia. O que nós vamos tratar agora é parte do módulo inicial desse curso e vamos tratar da visão holística. Holos vem de tudo. Traz uma concepção de unidade, uma compreensão ampliada do que existe, trazendo uma concepção de que o todo é mais do que a soma das partes, a integração, a união, a conexão nossa com a natureza, com os ciclos da natureza, com a primavera, com o verão, com o inverno, os ciclos internos de fome, sede, sono. Observar que somos parte dessa harmonia natural, somos natureza. Nossa essência está dentro dessa perfeição harmônica da natureza. Bom, mas se somos perfeitos, se estamos em conexão com o todo, por que há tantos desequilíbrios? Por que a nossa sociedade está desequilibrada? Por que perdemos essa conexão? Para compreender isso, nós temos que ir em busca lá atrás da formação do nosso pensamento ocidental. Temos que partir lá para a época pré-histórica. Lá os homens viviam em conexão com essa natureza, mas eram reféns da natureza. Tudo o que acontecia era relacionado com algo da natureza, aquelas forças sobrenaturais, e o homem era refém dessas forças. Com o tempo, com o avançar, o homem foi desenvolvendo a capacidade de perceber esses fenômenos, foi traduzindo isso em símbolos, repassando de geração em geração. E aí a gente dando um salto na história, a gente chega no referencial dos gregos. Com os gregos foi que isso foi tomando outras formas, outras características, a partir da religião. Pois os gregos já encaravam essas forças sobrenaturais, os deuses, com aspectos mais humanos. Então, isso já aproximava aquele ser humano daquela força sobrenatural. Bom, assim, eles tinham uma maneira de barganhar com esses deuses, através de suas oferendas. Essas oferendas caracterizavam no ser humano daquela época algo como já um início de querer manipular a natureza. Pois se ele queria que chovesse, ele ia lá fazer uma oferenda a tal Deus. Se queria que parasse de chover, era oferenda a outro Deus. Avançando um pouquinho mais, nós temos ainda dentro dessa cultura grega o avançar desse pensamento filosófico. E aí a gente vai dando alguns pulinhos na história e citando alguns filósofos que foram importantes para conceber o pensamento ocidental de hoje. Bom, a gente inicia com Sócrates. Ele perpetua uma frase que existia acima do oráculo de Delfos, que é o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo. Isso é importante porque ele separa aquela percepção que antes era puramente dos deuses. Quando alguma coisa acontecia, que algum desequilíbrio, alguma doença, era obra de tal deus, era obra de feitiçaria, era obra daquilo. Aí ele traz para o homem. Então já existe uma separação. Ele diz: homem, conhece-te a ti mesmo. Então ele tira aquela responsabilidade que antes era das forças da natureza e traz para o homem. Ponto importante. Então assim, já é a primeira segmentação, a retirada do homem da natureza, nessa evolução do pensar. Mais à frente, com Pitágoras, já tem os códigos, os números, uma nova maneira de ver a natureza, de quantificar. Então a ciência trazida pelo Pitágoras, referência nessa ciência da matemática, era de quantificar o universo. Então transformar tudo em números. Já é uma outra linguagem exata, 1 mais 1 é 2. Esse pensamento ele vem se moldando. Então assim, é uma outra maneira de ler a realidade. Mais à frente a gente vem o Aristóteles, que na sua época ele concentrou todos os conhecimentos e fez uma base. Essa base durou durante muito tempo. Inclusive foi a base filosófica do cristianismo, da Igreja Católica. E aí, durante muito tempo, naquela época em que a Igreja Católica tinha um poderio econômico, político, financeiro, essa verdade aristotélica era como uma verdade divina. Então, tudo aquilo que estava contra essa verdade divina é porque era obra de alguma força oculta. E é interessante que, se a natureza se comportasse diferente,
Não era Aristóteles que estava errado, era a natureza que estava equivocada, obra de alguma força oculta, de alguma magia. E isso serviu para condenar muitas pessoas e para condenar muitos cientistas. A gente viveu uma era, a era das trevas, onde a ciência não avançou muito. Mais à frente a gente vê o Isaac Newton, que começa a romper com essas percepções quando ele tira a Terra do centro do universo, traz o Sol, a desvendar os mistérios da física, a lei da gravidade, os lançamentos. Então, assim, o homem começa, além de poder quantificar, mas assim, de prever alguns eventos. Um pulinho a mais, a gente chega no René Descartes, que ele sim lança as bases do processo científico. Ele tem capacidade de sistematizar como é que seria uma pesquisa científica propriamente dita. Então, assim, dentre outras características, as mais importantes para o nosso estudo aqui, para compreender o que é que isso tem a ver com o nosso sofrimento de hoje, o que é que tem a ver com a nossa ciência de hoje, é o seguinte: é a segmentação, pois ele trazia a importância de separar para estudar. Vou separar o fenômeno que eu desejo estudar de todas as outras vertentes que eu puder para poder isolá-lo. E naquilo ali eu vou poder ter um olhar mais fiel do que é aquele acontecimento. O outro interessante é o seguinte: quantificar. Então só vai ser interessante para mim as variáveis que são quantificáveis. Peso, medida, cor, cheiro. O que os meus sentidos podem quantificar, tirando aí a parte subjetiva, aquilo que é do sentimento. O outro ponto é a história de que essa experiência tem que ser, ela tem que ser elaborada de uma maneira que ela possa ser feita em outro lugar e que tenha os mesmos resultados. Isso quer dizer o quê? De tirar o experimentador. Então, o experimentador não influi na experiência. O homem já não tem importância de estar lá. O experimentador é fora. Então, por quê? Porque em outro lugar, para fazer a mesma experiência, ela tem que dar o mesmo resultado, dependente de quem seja. Basicamente, para o que a gente quer trabalhar hoje, é isso. Por que isso foi importante? Essa ruptura marca a cisão entre a ciência e a igreja. Marca a cisão entre a racionalidade e a espiritualidade, entre o sentir e o saber. Por quê? Mas aí a gente também tem que entender aonde é que isso chegou. Primeiramente, aquela história de separar o homem da natureza. Depois, as percepções subjetivas. Depois, examinar somente o fato em si. E vai trazendo essa ciência, uma ciência especificista. E aí vai tirando a subjetividade. E aí hoje o que é que a gente tem? Qual o panorama que nós temos hoje? Por exemplo, na medicina. Essa ciência ela foi produzida e veio trazendo essas perspectivas de uma maneira tal que hoje nós temos profissionais que são especialistas, têm um grande conhecimento, mas não conseguem ouvir o paciente. A gente tem uma grande quantidade de saber científico produzido, mas que não está a serviço da humanidade, está a serviço dos números, da quantificação de riquezas. Isso vem diante desse paradigma cartesiano, que foi separando do homem, que foi separando para estudar, que foi perdendo essa conexão dos indivíduos, dos eventos, com o todo, com o holos, com essa conexão que a gente falou no início. A ciência foi evoluindo e foi se trabalhando e foi chegando nessa perspectiva que temos hoje. Aí é interessante que, diante dessa evolução da ciência, a gente tem um paradoxo interessante, que é assim, a ciência foi evoluindo, foi crescendo, foi se descobrindo. E aí a gente tem um ramo da física que é chamada física quântica. Foi o Albert Einstein que trouxe os seus fundamentos e que veio trazendo para nós que aquilo que era mais concreto na ciência, que era o quê? A matéria, a base da ciência, que é a matéria, o materialismo, aquele núcleo atômico que antes era a base, o fixo, na verdade ele era energia condensada. E que
o que a gente tem de fixo hoje de matéria, que a gente entende como matéria, é na verdade energia condensada. Não conseguiu se provar até hoje a matéria. Então, a partir desses estudos físicos da quântica, comprovou-se que o que a gente tem de matéria é na verdade a pequena parte que os nossos sentidos conseguem captar. Que os nossos 5 sentidos conseguem captar. Que eu estou vendo, que eu estou cheirando, que eu estou saboreando, que eu estou ouvindo, que eu estou pegando. Ela é apenas 0,01% da Constituição. 99,9% é energia. E essa energia, esses 5 sentidos não conseguem captar. Eu só estou conseguindo perceber uma ínfima parte. Toda outra parte energética que está por trás, ainda não conseguimos perceber. E é interessante que isso traz outras compreensões. Por exemplo, se tudo é energia em determinado campo, estamos conectados com tudo que existe. Essa visão holística, ela já foi dita há mais de 5.000 anos atrás, pelos chineses, pelos hindus. Eles vêm com essa concepção do homem atrelado à natureza. Eles vêm com essa concepção energética do ser humano, de que não somos apenas matéria, corpo, mente e energia. Então, assim, a ciência teve que dar uma volta, separar o homem da natureza, separar a mente do corpo, separar as emoções do corpo. Porque o que acontece é que existe hoje um foco na especificidade e se trata a fisiologia, se trata os mecanismos e se esquece de conectar de volta o ser humano com os seus ciclos, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Então, o que é que essa visão holística vem ensinar para nós? O que é que ela vem trazer para nós? Ela vem trazer essa reconexão, traz essa perspectiva de que estou conectado com algo maior. E aí você pode pensar, mas como assim? Como é que isso é possível? Para você ter uma ideia, na natureza as coisas se manifestam em determinados padrões. E esses padrões se repetem. Se você observar o desenho da Via Láctea, tem um Sol central, os planetas girando ao redor. E aquela representação atômica é da mesma maneira, do núcleo com os elétrons girando em volta. Esse todo no qual nós estamos inseridos, ele tem suas partes. E na parte tem o todo, e no todo tem a parte. Um exemplo claro disso. Em cada célula nossa existe uma molécula de DNA. Esse DNA ele contém todas as informações do ser humano, do fio do cabelo até a unha do pé. Então, dentro de cada célula existe um ser humano completo. É o todo na parte. O ser humano já conseguiu perceber a importância de se conectar novamente com essa visão holística. Porque esse paradigma cartesiano, ele avançou muito na ciência. Nós temos muita construção científica, mas acontece que a gente tem uma grande acumulação de conhecimento, mas esse conhecimento não está servindo para resolver os problemas mais fundamentais da humanidade, porque é um conhecimento específico. Nós estamos voltando agora a essa perspectiva abrangente de perceber as interações entre os organismos, de perceber em nós essa interação do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, porque esse paradigma cartesiano ele já não resolve. As pessoas estão cada vez mais medicadas e cada vez mais doentes, porque não está tratando-se as causas do que acontece. Estamos tratando efeito com medicamento, e o medicamento não vai tratar a causa, pois cada um vai ser responsável pelo seu tratamento. Porque o que eu estou fazendo tem uma reação. Então aquilo que está acontecendo comigo é responsabilidade pelo que eu estou fazendo. Então essa perspectiva coloca de volta o ser humano no seu eu, na sua autocura, na sua responsabilidade. E é aí onde entra essa perspectiva holística dentro da naturologia.
dessa conexão do ser humano com os ciclos naturais, essa busca natural pela saúde. É assim que nós enxergamos o ser humano dentro do seu contexto social, seu contexto emocional, seu contexto mental, também o seu contexto energético, trazendo essa responsabilidade para o terapeuta de olhar para si, se curar, para poder assim acompanhar, compreender aquelas pessoas que estão nessa música, trazendo então essa pessoa para o seu eu, para a sua responsabilidade e também curar-se. Sou Chico Douglas, fisioterapeuta, acupunturista, instrutor de yoga e professor do curso de Introdução à Naturologia da Ensine Faculdades e Estratego Pós-Graduação. Se você se sentiu chamado, vamos lá fazer parte do curso com a gente?